Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, todos os irmãos em todas as formas de vida que aqui o Senhor permite que estejamos em congregação, em comunhão. E para a palestra de hoje, eu peço a todos a colaboração das boas vibrações, dos bons pensamentos, né? E que nos unamos em prece para pedir a permissão do Mestre para abençoar quem fala, quem ouve, e que nós possamos sim falar do que está no Evangelho. Então, eu peço para todos, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus nosso Pai, que abençoe esta palestra, que abençoe a todos nós que estamos aqui, que o seu Evangelho de luz, Senhor, seja pleno, seja respeitado em todas as suas nuances, que o entendimento de quem fala, o entendimento de quem ouve, seja também, Senhor, com base no bom senso, na razão, e com base, Senhor, no Teu amor. E assim, pedimos a Jesus, nosso Mestre amado e querido, a permissão para a palestra de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, bom, o tema da palestra desta noite é o Mestre e a infância. Muito oportuno quando lembramos que em outubro nós comemoramos o Dia das Crianças, comemoramos o Dia dos Professores e comemoramos o dia do aniversário de um dos maiores reformadores pedagógicos da França, discípulo de Pestalozzi, mestre em várias disciplinas, também nascido em outubro, que é o nosso insigne Hippolyte Rivail, nosso querido Allan Kardec, né? Então, outubro, olha quantas comemorações importantes: criança, professor, e Kardec nasceu exatamente em outubro, né? Coincidência? Se a gente parar para analisar, refletir, o profeta Jeremias, né, é uma personalidade do Velho Testamento nos tempos idos, 500 a 600 anos antes de Cristo, ou seja, 600 a 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele redigiu vários livros, foi um profeta muito perseguido. Mesmo assim, ele não desistiu e ele continuou firme, né, na proposta da divulgação de um Deus Pai Todo-Poderoso. E ele, em Lamentações 3,37, ele nos fala que nada neste mundo é feito sem a vontade do Pai. Nada. Então, não é coincidência, outubro, nós temos essas comemorações, porque os objetos têm energia, as pessoas têm energia, e quando a gente está no universo espírita, que nos convida, né, às reflexões, às pesquisas, aos estudos, né? Porque o Espiritismo, ele não entrega nada pronto, nada. Ele nos entrega as fórmulas
Ele nos abre os olhos, ele nos envia, né, espíritos que estão à frente para abrir os caminhos, mas o trabalho tem que ser nosso, o raciocínio tem que ser nosso. Então, quando a gente para analisar todos esses acontecimentos em outubro, o que a espiritualidade quer falar para nós? Então, já que não existe coincidência, eu vou recorrer a uma passagem do Mestre, o Mestre Jesus, que ele está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Bem-aventurados os que têm o coração puro. E o que eu vou extrair aqui deste capítulo? Em Marcos 10, 13 a 16, Jesus fala: deixai vir as minhas criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas. Horas, mas por que estavam impedindo? Essa história, ela é tão profunda, são pequenas, é uma pequena passagem, mas ela tem uma profundidade, porque ele estava, como sempre, pregando. E os pais queriam que os jovens, as crianças, chegassem perto do mestre, porque o mestre, ele já tinha um certo nome, ele curava, ele transformava vidas, Então, eles queriam que os seus filhos fossem abençoados. E aí, os discípulos apartavam. Não chegue perto, não, vai atrapalhar, porque na cabeça dos discípulos, criança faz alvoroço, E o mestre, vendo isso, ele tomou uma atitude severa com os discípulos. Ele falou de uma forma bastante enérgica, Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeça. Então, assim, e não as impeça? Eles estavam impedindo só que as criancinhas chegassem até ele na forma física? Não, a profundidade disso é muito maior. Quando o mestre fala isso, ele tenta chamar a nossa atenção de que temos crianças nas nossas vidas, temos filhos, netos, sobrinhos, filho do vizinho, temos. Nós vivemos num mundo rodeado de pessoas de todas as idades. E aí, quando você é adulto, você está no seu dia a dia, você pode ser um professor, pode ser um mestre, não é necessário termos o doutorado, o mestrado, a graduação para sermos professores, para sermos mestres, para sermos exemplo. Então, quando um adulto ele age de acordo com o Evangelho de Jesus, quando um adulto ele age de acordo com o que Deus espera de todos nós, esse adulto ele está passando para essa criança, para essas criancinhas, a forma correta. Então, quando o adulto faz o caminho inverso, quando o adulto ele bebe, ele fuma, ou ele usa palavras que não são muito amigáveis, Ele está ensinando o inverso. E quanto mais próximo da criança esse adulto for, mais professor ele é, mais mestre ele é. Então, nós estamos impedindo. As crianças que estão em nosso entorno, elas estão recebendo de nós o quê? O que elas recebem do nosso coração? O que elas recebem do nosso exemplo diário? E eu não estou falando só porque temos filhos, netos, sobrinhos. Eu estou falando do filho do vizinho. Eu estou falando de uma criança que está ali na rua que às vezes nem te conhece. Ele está te vendo fazer uma coisa certa ou uma coisa errada? Então, não impeçais. A profundidade disso nós estamos deixando essa criança mais próximo do mestre ou mais longe do mestre? Isso é um detalhe. Mas essa passagem do mestre vai além. Ele fala: porquanto o reino dos céus é para o que lhe se assemelham. Digo-vos em verdade
que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então quer dizer que Jesus considerou aquela criança, nos considerou como exemplos das crianças, mas também ele está considerando que aquelas crianças são espíritos velhos, são espíritos em forma de criança naquele momento. Mas essas crianças que são espíritos velhos, eles têm defeito, né? Nós carregamos nossas iniquidades, transgressões, né? E aí complicou, né? Porque assim, nossa, mas Jesus dá a entender que eles são tão puros. Sim, a infantilidade é pura, a angelitude de um bebê, de uma criança, de uma inocência é pura, porque pela bondade divina, na reencarnação, nós nos esquecemos de quem somos por um período. Esse período, no Livro dos Espíritos, na pergunta 383, né, Kardec fala da necessidade da infância. O porquê da necessidade da infância? E aí os espíritos respondem: porque é necessário incutir novos valores. Então, eu tenho uma criança lá na minha casa. É um espírito antigo, ou na rua, eu tenho uma criança. É um espírito antigo. Esse espírito, ele é meu amigo ou meu inimigo? Não interessa. Porque passado é passado, interessa daqui para frente. E daqui para frente, o que eu vou incutir nesta criança? Eu serei um mestre, eu serei um professor. O que eu vou incutir? O que eu vou ensinar? Com exemplo, porque bem lembrado, Francisco de Assis tem uma passagem que ele diz: meus filhinhos, vão e preguem o evangelho, e se muito necessário, falem. Olha o recado, não é falando que a gente prega, é agindo, é fazendo. Então, não existe educação com a boca. Isso daí é cultural. É intelectualizar. Aqui nós estamos tratando de educação moral. Nós sabemos que o Espiritismo, ele fala pra gente que tem a asa do intelecto e a asa da moralidade. Ele fala pra gente que a asa do intelecto vem na frente, porque precisa refinar, precisa nos dar bagagem para a gente começar a entender. Mas a gente evolui mesmo com a asa da moralidade. Então, neste evangelho de hoje, o professor que eu estou falando não é o professor que ensina matemática, português, história, geografia. Isso é importante, mas não é o primordial. Digo isso porque muitos de nós suam para colocar o filho na melhor escola. Aí paga inglês, espanhol, francês, paga tudo do bom e do melhor. Quase não vê a criança, das 5 da manhã à meia-noite, porque a criança está estudando, os pais estão trabalhando para pagar todas essas contas, que não é pouco, não é barato. E aí passa-se um tempo. A criança intelectualizada. Mas aí eles são chamados na secretaria da escola, e eu estou falando de um caso real, porque a criança fazia bullying com todos os outros que não tinham o mesmo padrão. Os bolsistas eram tidos como os pobretões. O que esta família está colocando na vida desta criança? O que essa intelectualização, ela é uma armadilha para os próprios pais, porque nós estamos ensinando nossos filhos a serem egoístas, estamos ensinando a serem orgulhosos, e amanhã quem vai pagar essa conta somos nós, porque, como diz Rossandro Klingen, enterramos o tesouro. E ele, como é um psicólogo, mestre, doutor em comportamento humano, principalmente juvenil e infantil, ele fala
que isso é muito sério, a questão do não dar a atenção devida à criança. E o que é dar a atenção devida à criança? Né? É encher ela com todos os brinquedos? Não, a atenção devida é falar o não na hora certa. É encher ela de amor, de carinho, de atenção. É pegar um livro e ir para debaixo da coberta, fazer cabaninha com lanterna. Uma historinha lúdica. Quantas vezes falamos de Jesus? O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um evangelinho para crianças. Quantos espíritas sabem disso? Tem também juvenil. Quantos espíritas sabem disso? Não são todos, infelizmente. Isso porque nós temos a internet. Temos histórias de Jesus de todos os cultos. No Canal 7 passava todo final de semana de manhã. Eu assistia mais que meus filhos. E aí eu fico me perguntando, mas por que isso não é tão conhecido e divulgado quanto o Jornal da Tarde, que nos traz toda aquela enxurrada de notícias não tão agradáveis para dentro de casa? É importante saber, é importante, mas e a historinha lúdica sobre o mestre, sobre o evangelho, sobre o Velho Testamento também é importante, mas nós não fazemos isso e esquecemos que a criança de hoje é o espírito velho que às vezes foi até meu inimigo. E eu estou com ele lá dentro de casa porque Deus confiou em mim, porque se eu desencaminhei, eu tenho que encaminhar agora. E eu tenho que servir de exemplo para os meus e para os outros. E isso é muito, muito sério, porque as crianças hoje em dia, elas, qualquer problema, elas gritam, elas choram, elas berram, não respeitam mais os pais por qualquer coisinha, qualquer que seja a mínima. O mínimo não que um pai e uma mãe falam. E aí o pai e a mãe voltam atrás. E perdeu-se a noção de autoridade. Então isso está muito sério. E quando a gente para analisar, né, a gente fala assim, no meu tempo não era assim. Gente, não existe no meu tempo, porque o nosso tempo é sempre. O nosso tempo foi ontem, o nosso tempo é hoje, o nosso tempo é amanhã, é sempre o nosso tempo. O passado foram feitos por nós, que vamos e estamos voltando e indo e vamos de novo. Então assim, não existe isso, lá atrás não. Nós lá atrás queríamos o progresso chegou graças à humanidade, mas o progresso chegou e a gente não está sabendo aproveitar da forma devida. Então, o que a gente precisa fazer para encaminhar bem uma criança? Quem pode dar o melhor colégio, ótimo, mas quem não pode, o essencial, o primordial é a educação moral dentro de casa. É o ensinar que cor de pele não quer dizer nada, é o ensinar que opção sexual não quer dizer nada, é o ensinar que a dança é uma expressão do corpo, mas a dança é bonita. Aquela dança que mostra uma arte, aquela pintura que é algo que enche os olhos, não certas coisas grotescas que nós estamos vendo hoje em dia, certas danças para crianças que nos assustam, né? Certos desenhos que nos assustam. Não, eu estou falando da arte bonita, daquela arte que nós já vivenciamos, que deveria voltar, né? E isso vai incutir novos valores. Quando a gente cria uma criança, lê do engano que estamos criando para o mundo. Nós estamos criando isso para nós mesmos, porque eles vão ser os adultos e nós os velhos. Variavelmente, eles vão tomar conta da gente. Estamos criando um companheiro, um parceiro ou um inimigo. O que a gente está fazendo, né? E aí, nessa questão de incutir valores, né? Não precisa ser só o pai, a mãe, o avô, o tio, não. Um professor na sala de aula, eu peguei essa história na internet, eu fico chateada na internet que tá lá, né? Que é anônimo. É anônimo. Não é anônimo, alguém escreveu aquilo, ocultaram o nome dele e se tornou anônimo, mas não é anônimo.
mas quem escreveu isso, se é uma história real, se não é uma história muito bonita que nos leva a refletir, que se chama O Professor e o Relógio. Então, estava sentado num banco no shopping, um professor já idoso, aposentado. Passa um rapaz alto, bonito, olha para ele: professor, que maravilha em te ver por aqui. Poxa, professor, como o senhor marcou a minha vida. Aí ele olhou para aquele rosto jovem, né? Não se lembra de mim, professor? Sou eu, Carlinhos. Sou professor por inspiração sua. E o senhor ficou feliz, né? Nossa, que bom, está gostando de ser professor? Muito, inspirado no senhor. Mas eu confesso, meu filho, minha mente não me ajuda muito. Tive tantos alunos, me perdoe, não consigo lembrar de ti. Mas que bom que foi meu aluno. Representei algo bom para você. Professor, o senhor transformou a minha vida. Ah, sim, sim. O senhor lembra no episódio do relógio roubado? Aí o professor, lembro o episódio desagradável. Então, professor, o senhor ficou sabendo que o meu amigo roubaram-lhe, furtaram-lhe o relógio. E aí o senhor nos disse: todos vocês sentem-se na cadeira, ponham as mãos na mesa, que eu vou revistá-los, um a um. E o senhor assim o fez, revistou 1, 2, 3. Quando chegou em mim, o senhor achou o relógio, mas o senhor continuou revistando os outros alunos, até acabar. Quando terminou, falou: todos vocês podem abrir os olhos, o relógio está aqui. O senhor nunca falou para ninguém que fui eu, não chamou os meus pais, não falou para o diretor. Aquilo me marcou. E o professor falou: meu filho, eu também estava com os olhos fechados, eu não sabia que era você. Então, quando a gente lê uma história dessa, se foi real ou se não foi, a profundidade da moral que isso traz, né? Quando você vê que um professor ele é capaz de educar além da cultura, porque a cultura, todos nós um dia seremos mestres em tudo, como é o mestre Jesus, física, química, né? Vamos entender de todas essas leis, né? Mas o primordial para a nossa evolução hoje, neste momento, é também fazer com que a nossa asa da moralidade também tenha peso. Porque as duas asas são importantes, a gente não vai voar se não tiver as duas. E a da moralidade, ela abre caminhos, porque a asa da moralidade, ela é muito bem aceita lá na classe média, lá na classe baixa, lá na classe alta, lá no mundo dos espíritos, em qualquer lugar. A asa da moralidade, ela abre caminhos. E aí, na internet tem muita coisa boa, e eu também tenho uma outra história para a gente refletir bastante, bastante mesmo, que é a história da tigela quebrada, que diz que um pai havia colocado o pai para comer numa mesinha de plástico e numa tigela, porque ele sujava, que estava velho, tremendo, Parkinson e todas as doenças, né? Então ele colocou o pai à parte da mesa, numa mesa de plástico, com uma tigela, e ele comia sozinho ali. Só que naquele dia a tigela caiu. E esse pai, ele ficou tão nervoso com o próprio pai e o filho observando. Poxa, pai, vou ter que te pôr numa casa de repouso, porque assim não dá, olha a bagunça, sujeira, não presta atenção. E o menino
tigela, enquanto o pai estava lá dando sermão, pegou uma cola e foi colar. Aí o pai, depois que acalmou, viu aquela tigela colada, estava secando, e falou assim para o menino: mas por que fizestes isso? Ah, pai, o senhor ficou tão nervoso que a tigela quebrou, aí eu colei quando for a sua vez. Pois é, aprendeu direitinho, né? Então, se são histórias reais ou não, essas histórias elas marcam muito, nos levam à reflexão. E o evangelho de hoje, ele vem trazer o quê? Mês de outubro, criança, infância, mestre, professor, né? E veio trazer um Allan Kardec, trazendo um evangelho para a gente, para chamar a nossa infância, né? A nossa infância, a nossa pureza de coração. Ele não está fazendo um apelo para o homem velho, ele está fazendo um apelo para nós, como puros de coração, porque nós fomos criados por Deus, nós somos, só ainda não vislumbramos essa luz. Então Kardec, ele vem no mês das crianças, nasce no mês das crianças, com essa energia de educador, e ele traz uma educação para a gente, que é a razão, o bom senso do espiritismo, mas ele traz toda essa cunha moral, toda essa moralidade que carregam todo o evangelho e todas as obras da codificação, né? Que, se não me engano, são 19 obras, né? Juntando com as revistas espíritas. Então, olha quanta coisa que nós espíritas temos para ler, fora todas as obras fora dela, e nós lemos. Será que nós damos atenção devida para este presente? Porque a nossa irmã Cecília, na palestra passada, falou que o presente de Deus é uma criança, é a forma da criança. Então eu creio que essa palestra de hoje é um complemento da palestra passada, quando vem falar para a gente que Deus traz a infância para nos resgatar, para que nós tenhamos a chance de curtir novos valores nesse período, para quando a gente chega na adolescência e todo mundo fala: nossa, mas o adolescente, nossa, é um aborrecente, porque o adolescente dá muito trabalho. Não é isso, é o homem velho, começa a despontar lá dentro. Então, se nós não temos os valores dos bons costumes, os valores que adquirimos na infância pela família, pelo caráter reto, né, para a gente poder discernir. Os pais, eles colocam lá a semente, quem vai fazer florir é Deus, quem vai fazer germinar é Deus, mas como? Quando a gente acorda. Então é isso que nós temos que comemorar agora em outubro, a infância com a pureza, o Mestre Jesus, os nossos pais, estamos aqui para aprender. Clarice Lispector, ela bem diz, uma frase maravilhosa que ela fala, que bendito, feliz é aquele que ensina e aprende, ou aprende o que ensina, né? É maravilhoso isso, né? Ariano Suassuna também nos diz que com pouco que sou, junto com pouco que sei, faço o melhor que posso. Então é isso que nós temos que fazer. Sabemos pouco? Não tem problema. Se for do bem, a gente vai e Deus vai capacitando a gente vai indo e Deus vai capacitando. E para encerrar, eu trouxe aqui uma psicografia, né, de Batuíra. Batuíra é um irmão médium português que veio para o Brasil, e ele foi um dos principais nomes que trouxe o espiritismo para o Brasil, ajudou no começo do espiritismo, ele lançou jornais, ele fez muito pelo espiritismo, inclusive curas através de água fluidificada e de passes. Então esse grande irmão aqui, né, que eu vou ler agora com bastante respeito o que ele escreve para a gente através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: amparo à criança. Se nos
propormos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário amparar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da nova era, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira felicidade, em bases de sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerra e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer tipos de provações. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço da construção de um mundo melhor. Do livro Mais Luz, médium Francisco Cândido Xavier, nosso irmão Batuíra. Ou seja, resumindo, o que Batuíra pede para a gente fazer com a criança é: eduque a criança para servir. Não interessa se essa criança é sua, é do outro, seja você um instrumento de exemplificação. E o que nós pudermos fazer para mostrar como se faz direito através do Evangelho, devemos fazer. Porque também tem uma outra regra, que é uma lei divina, que ela diz que fazer o mal, não fazer o mal, é obrigação de todos nós. Não é nada além, nossa, eu não faço mal, não. O que nós precisamos é fazer o bem. E o bem que a gente não faz, vira um mal. Então, que possamos refletir o que estamos fazendo com nossas crianças, com a nossa infância intelectual e moral. E fica aí o convite para a gente aproveitar, tá certo? E assim, eu peço a todos que possamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus. Mas essa oportunidade divina de falar do Evangelho de luz, de falar desta fé, do Espiritismo, deste amor que Deus nos envia em todos os momentos. Nós, Senhor, somos agradecidos por tantas dádivas. E agora, neste momento, Senhor, é que nós, nessas vibrações, ofertamos este magnetismo, para que seja, Senhor, capacitado pelas Tuas mãos. E que seja, Senhor, levado aquele necessitado que pode estar aqui nesta palestra, ou que está em qualquer canto deste mundo, em qualquer forma de vida que se apresente, que seja, Senhor, aquele que o Senhor assim decidir, e que seja envolto, e que este orbe terrestre também seja envolto nessa nuance de luz, de paz, de amor, de harmonia. Juntos, todos nós, irmanados, fraternos, de joelhos em espíritos, te louvamos, Senhor, e agradecemos esta oportunidade e pedimos, em nome do Mestre Jesus, a permissão para findar esta palestra. Que assim seja, graças a Deus. E assim, eu agradeço a participação de todos, as vibrações de todos, e deixamos aqui o convite para a próxima palestra na próxima quinta-feira, nesta Casa de Amor. Boa noite.